lá, Gustavo, vamos dar a sequência aí. Agora a gente tem os campeões irrigados. É isso? Isso aí, Suelen. A gente deixou um pouco mais a ansiedade dos produtores que estão aqui, querendo saber onde ficou. Mas acho que essa pausa teve um papel importante, dá uma respirada. E agora nós vamos seguir para saber os ganhadores da categoria irrigado aqui do Getap Verão 2023. E, primeiramente, o terceiro lugar da categoria vai ficar com o Ayrton Ross. Queria convidar ele, seu RTV, o Flávio, e o seu agrônomo, o Alisson Bergam. Já começamos aqui com acima das 300 sacas, né? Acho que a gente começar já no terceiro lugar com 312 sacas, eu acho que já mostra o que está vindo por aí, né? O quanto que as produtividades esse ano foram surpreendentes. E o Ayrton lá na área dele, ele fez a rotação, algo que é muito bem praticado lá na região do Sul, lá em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Uma rotação com milho, com plantas de cobertura, com aveia, ervilhaca. Então, um manejo de rotação muito bem feito. Ele que plantou essa área no dia 28 de agosto, obteve uma população de 83.700 plantas, realizou uma aplicação de herbicida, uma aplicação de inseticida para lagarta, fez 2 para cigarrinha e 2 aplicações de fungicida, tendo esse resultado de 312 sacas no dia 21 de fevereiro. Então, mais uma vez, parabéns, surpreendente. Uma salva de palmas de novo para ele. Dando sequência agora, vamos saber do nosso segundo colocado. Já começamos com o pé na porta, né? Uma produtividade surpreendente. E o segundo lugar esse ano ficou o Cristiano Manassi. Ele que produziu 314 sacas. Queria convidar o Álvaro para subir aqui também. Também o seu agrônomo. Não, tá só o Álvaro aqui acompanhando, né? Cristiano, no ranking, acho que ano passado ele estava presente no nosso ranking, mostrando que é um trabalho, uma sequência que mantém resultados, que não foi um tiro de sorte. Então, mais uma vez aqui presente. Ele que também realizou bastante a rotação de cultura lá em Panambi, no Rio Grande do Sul. Ele semeou essa lavoura no dia 13 de setembro, conseguiu uma população de 86.600 plantas, fez 4 aplicações de herbicida lá na área dele, uma aplicação de inseticida para lagarta, 3 aplicações para cigarrinha e 2 aplicações de fungicidas, e teve esse resultado aí de 314 sacas por hectares no dia 17 de fevereiro. Então, mais uma vez, parabéns aí, Cristiano, realmente uma produtividade surpreendente. E agora o grande campeão, né, da categoria desse ano,
Queria chamar aqui o grande campeão da edição de verão 2023, o Thiago Hubert. Convidar ele, juntamente com o Flávio Carley, seu agrônomo, o Juliano, para subir aqui no palco. Com uma produtividade de 330 sacas por hectare. Quem imaginava, hein? E 330 sacas, alguma coisa diferente ele fez. A gente vai saber da boca deles mesmo o que teve de especial. Mas uma visão geral aqui, a rotação, como sempre, soja, milho, plantas de inverno com trigo, ervilhar, caveia, uma rotação muito bem feita. Ele semeou essa área no dia 2 de setembro, com uma população de 87 mil plantas, fez uma aplicação de herbicida, uma aplicação de inseticida para cigarrinha, não fez para lagartas, e 2 aplicações de fungicida. E essa produtividade, que quando eu vi eu fiquei bem surpreso, bem feliz, de 330 sacas por hectare no dia 2 de fevereiro desse ano. Mais uma vez aí, parabéns Thiago e todo mundo que trabalha com você. Enquanto a gente vai montando as cadeiras aqui, para ter o debate aqui também, mais uma vez com as informações que a Agrimaet forneceu para a gente, do potencial, se as condições fossem 100% favoráveis, de cada região, e o que foi obtido por cada um de vocês, um range muito pequeno, acho que mostra que tem potencial de subir e que vocês já estão muito perto do potencial produtivo máximo. Então, muito parabéns. Só um complemento ao que o Gustavo colocou, e aqui assim a gente vê a importância da intensidade tecnológica, né? Aqui os 3 produtores, eu vi que os rótulos aqui do gráfico ficou do sequeiro, mas aqui estão no primeiro, segundo e terceiro lugar do irrigado. Mas o ponto relevante é o seguinte: Rio Grande do Sul, 4º ano de laninha, e a gente está falando de produtividades desafiadoras em condições de ano normal. Quem dirá num ano de estiagem, de escassez hídrica, igual foi no Rio Grande do Sul esse ano novamente. Isso, para mim, deixa muito claro a importância e a relevância da intensidade tecnológica, da aplicação correta dos investimentos no insumo, na infraestrutura, no manejo e na gestão da propriedade. A gente entra nesse detalhe. E aí, quando a gente olha os dados aqui do Yield Gap, a gente vê que são números muito impressionantes de produtividade efetiva, realizada, colhida, limpo e seco, mas tem um andar de cima. E o desafio é como chegar no andar de cima, como recuperar ou capturar esse valor que, de alguma forma, ele ainda escapa ao dedo, o ajuste fino, o ajuste do detalhe. Muito bem. É isso mesmo, excelente ponto. E eu acho que agora nada melhor do que os próprios produtores. Nós vamos organizar aqui de novo os banquinhos e convido todos a voltarem aqui ao palco, por favor. Ops. Pessoal, a gente tem a mesma estrutura que a gente teve no primeiro painel dos premiados das áreas de sequeiro. A gente precisa que venha o ganhador e os RTVs ou agrônomos responsáveis. Então, são 3 pessoas por prêmio, 1º, 2º e 3º lugar, combinado? Podem vir ao palco, vamos compor aí esse último painel desse Fórum Verão GETAP 2023.
Todos têm banquinho ou não? As cadeiras, vai sobrar. Aí, acho que a pergunta que não quer calar vem para o Tiago, né? Porque eu dei um pulo da cadeira ali quando o Gustavo falou 330 sacas. Tiago do céu. Tiago do céu, qual é o segredo de 330 sacas por hectare, meu amigo? Pode pegar o microfone, a palavra é sua e parabéns. Muito obrigado, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, motivo de satisfação, alegria e realmente também nos impressionou. Eu gostaria de começar parabenizando a todos pelo evento, tanto o Anderson como os patrocinadores. Eu não conhecia o GETAP, a gente tem uma proximidade muito grande com o SESB. Lá no ano de 2011, 2012, a gente teve a melhor produtividade do Brasil na lavoura irrigada de soja, e de lá para cá eu pude acompanhar o quanto o SESB contribuiu para o aumento da produtividade de soja do Brasil. Eu não tenho dúvida que o potencial do GETAP pela cultura do milho é o mesmo, divulgando as boas práticas, disseminando o que de melhor todos esses produtores que conseguem atingir resultados diferentes estão fazendo nas suas lavouras. Então, parabéns a todos. E eu diria que, como foi dito antes, eu acho que não existe uma única resposta. Eu acho que tudo começa pelo capricho, pela paixão, pelo que a gente faz. Nós temos nossa missão lá empresarial é fazer tudo a cada dia um pouco melhor, e nós nos cobramos isso ano após ano, sempre nas reuniões de avaliação pós-colheita, aonde acertamos, aonde erramos, o que podemos melhorar para o ano seguinte. E uma coisa que tem nos chamado muito a atenção é a questão da plantabilidade de milho. Antes saiu o resultado que a idade média das semeadoras do pessoal que conquistou prêmio hoje aqui é 2 anos. Então, é um sentimento que nós também temos lá na nossa empresa, que realmente começar bem é fundamental para quem pretende terminar bem. Então, nós vimos uma correlação muito grande entre esse coeficiente de variabilidade do plantio e a produtividade. Conseguir distribuir melhor as sementes no solo e conseguir fazer com que elas emerjam todas ao mesmo tempo ou num período inferior a 24 horas é fundamental para o aumento da produtividade. Acho que associado a isso nós também tivemos esse ano no Rio Grande do Sul, e acho que por isso os 3 produtores são gaúchos, um clima que foi extremamente ruim para a cultura da soja, um ano de laninha. Porém, o ano de laninha ele é caracterizado por um ano de noites frias e de alta luminosidade, porque nem nublado não ficava esse ano lá no Rio Grande, era sol todos os dias. Então, essas noites frias, associadas à luminosidade e a uma irrigação bem conduzida, fez, sem dúvida, também os tetos produtivos melhorarem. Então, eu acho que começa por aí. Um dos manejos que a gente fez, que não era habitual, foi a taxa variável de nitrogênio. Há muito tempo a gente faz taxa variável de calcário, fósforo, potássio, mas nós não fazíamos taxa variável de nitrogênio. E esse ano a gente fez, acho que foi um manejo que agregou, e também fizemos taxa variável de sementes. Acho que isso também agregou, porque esse pivô ele fechou média 309 sacos por hectare. Então, não foi só a parcela que produziu bem, o pivô inteiro teve uma produtividade muito boa. Eu acho que, mais ou menos por aí, é o que a gente entende como o caminho. Agora eu quero perguntar para os teus RTVs, porque deve ser uma propaganda absurda você falar que você tem um cliente que faz 330 sacas por hectare. Flávio, Juliano, a palavra é de vocês. Bom, que propaganda para a Bayer, hein, Flávio? Bom, para mim, né, sempre é uma alegria, né, é o 2º ano, né, ano passado, 2 produtores, né, o ganhador do GETAP do ano passado, Verão Irrigado, e o terceiro foram agroséries, trabalharam com híbridos agroséries,
esse ano novamente, né? Então, cara, é uma propaganda hoje, toda a venda que a gente faz, a gente leva para o produtor sempre buscar um pacote de máxima produtividade, né? Economicamente. E quando você vê o fruto desse resultado, não tem preço, né? Não tem preço. Juliano, você é o agrônomo. Outra bandeira aí, ó, pessoal, pode me contratar, eu sou um profissional habilitado, um agrônomo raiz, estou fazendo 330 sacas por hectare. Não, para começar, essa não é a intenção, né? Eu já estou aqui do lado do chefe, vai ficar meio ruim, né? Não, mas vamos lá. Pessoal, eu gostaria de comentar, assim, algumas situações. Claro que a gente quer e precisa ser humilde de reconhecer que o resultado ele não é só técnico, né? Ele tem uma grande equipe operacional também, né? Que compartilha todo o processo conosco, né? Então, a gente faz o planejamento, a gente acompanha as execuções também, mas o operacional, as pessoas que estão lá em cima dessas máquinas, sejam elas novas ou velhas, ou enfim, a idade da máquina, ela importa sim, porque traz uma tecnologia, mas as pessoas que estão embarcando nessas máquinas, elas são essenciais no processo. Eu acho que não adianta o agrônomo traçar uma meta de velocidade de plantio se aquele operador não tiver em sintonia com a gente, sabendo do resultado que ele precisa entregar e acompanhar e realmente executar daquela forma. Então, a gente tem que reconhecer o mérito também dessas pessoas. Acho que uma coisa importante é salientar que a gente mede os CVs de distribuição dessas plantas, né? E a gente teve resultados surpreendentes que ficaram abaixo de 10% de CV, tá? Então, nessas áreas aí, a gente conseguiu praticamente colocar com a mão ali as plantas ficando equidistantes. Uma das coisas que a gente gostaria de comentar também, que a cultura, o ciclo da cultura todo, teve um acúmulo máximo aí de 770 milímetros de água durante o ciclo todo. Então, isso, se tratando de uma cultura de milho, que tem um ciclo longo, enfim, é uma quantidade de chuva até adequada para a cultura, mas pensando em altos tetos produtivos, a gente precisaria até mais do que isso. Em anos chuvosos, nessas regiões, inclusive, acontece mais do que isso, né? E mais da metade dessa irrigação, mais da metade dessa disponibilidade hídrica foi através da irrigação. Então, choveu apenas 330 milímetros na área, né? Então, o ano, de fato, castigou aí, pensando em termos hídricos, né? Mas, por outro lado, a luminosidade nos beneficiou, aonde a gente conseguiu ter água aí durante todo o ciclo. Perfeito. É engraçado a gente falar em ciclos irrigados. Claro que você tem aí uma benesse, que é a água, a disponibilidade da água, mas também demanda também esse conhecimento de precisão da água. Exatamente. Muito bom. Vamos para o segundo colocado? Gostaria de saber o segredo de 314 sacas por hectare, por gentileza. Cristiano. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que não tem segredo. Eu acho que, como todos os competidores aqui, o Thiago, o Ayrton e os demais do Sequeiro, aí, acho que todos têm uma paixão pela agricultura, né? E o negócio é fazer o básico bem feito, né? Feijão com arroz bem feito. Feijão com arroz bem feito, né? Foi um ano extremamente difícil esse ano, né? De pluviometria. E o que podemos dizer é que o clima nos favoreceu, né? Tendo irrigação, como foi falado aí, né? Tem a luminosidade foi muito boa, né? As noites foram frias, então quando você conseguiu irrigar na medida do possível, né? Dá a resposta. Rapidinho, Cristiano, eu queria que você contasse um pouquinho a tua história nessa busca por alta produtividade, né? Quanto tempo que você está nessa busca? Como é que tem sido a rotação de culturas na tua área? Qual a importância que você tem dado para o milho aí nos últimos ciclos? Com relação a essa área, eu não tinha nada de rotação de culturas, porque foi uma área que a gente recém colocou, foi o primeiro ano de pivô. Então,
O milho a gente não vinha vindo fazendo na área por causa que era uma área de sequeiro. E os últimos 4 anos nós fomos extremamente castigados pela seca. Pela seca. Né? O milho sequeiro, até que eu digo, a gente continua plantando milho porque a gente é apaixonado por milho, né? Então, rotação de cultura, essa área também acho que fazia uns 18 anos que não ia milho. E até foi bastante complicado, que a gente plantou a área e esse pivô começou a funcionar só dia 20 de novembro, quando ele estava prestes a pendoar, estava todo encharutado. Aí começou a irrigar, estourou a adutora. Então foi um ano bem desafiador, mas estou muito feliz com o resultado. A vitória fica ainda melhor, né? Esse gostinho aí de superação. Álvaro, conta um pouquinho como é ser RTV do Cristiano e como é que foi essa experiência aí, como é que bate o coração depois dessa vitória, segundo lugar. Bom, primeiro, parabéns a todos aí, os envolvidos na realização do evento. Cara, sensacional. Todo mundo está de parabéns, Getap, vocês, né? A Bayer. Falar do concurso lá, é o segundo ano que a gente participa, né? 2 anos a gente termina em segundo lugar, mas fica evidente assim que a régua subiu, né? Que a gente tem um desafio aí, e a gente gosta de competir, gosta de participar, tanto que eu falei que é o segundo ano, né? E fica aí para o próximo ano a gente tentar buscar aí o resultado que o Thiagão, parabéns Thiago, Flavinho, que vocês conseguiram, o seu Ayrton. E eu acho que todo participante que vinha a participar do Getap aí tem um desafio a mais, né? Porque realmente aí 330 sacos não vai ser fácil de a gente bater, né? Mas contar um pouquinho assim da história ali do Cristiano ali, porque, cara, é muito do que foi falado o dia todo aqui, tá? É o detalhe, né? E a gente sempre fala, todo detalhe importa. Todo detalhe importa e a gente se preocupa muito quando inicia um plantio, e o Cristiano se preocupa muito com a qualidade de plantio, a plantabilidade, a adubação, a tomada de decisão. A gente analisou juntos, né, essa área aí para tomada de decisão em cima de mapas de fertilidade. Depois a gente se baseou em mapas de plantio. A gente tem mapa de aplicações, então é tudo muito analisado dentro da propriedade. E o Cristiano é um cara muito metódico, um cara que se preocupa muito com a propriedade. Às vezes a gente vai lá, o cara está muito nervoso e tal, e não chove e tal. Mas assim, em contrapartida, para mim é uma satisfação atender lá, porque sempre a gente tem a abertura de fazer esse tipo de trabalho aí, né? Então, pessoal, assim, fica aí, meu muito obrigado para vocês, de coração mesmo. Parabéns mais uma vez aos participantes. E temos aí, ano que vem a gente quer estar aí de novo. Obrigadão. Eu acho que o Álvaro frisou mais uma vez um elemento, um ingrediente que é importantíssimo, né? Quando você fala que o Cristiano está sempre aberto, né? Fica nervoso, fica louco e olhando para o céu o tempo todo, que é uma das principais funções do produtor rural, que é olhar para o céu e esperar a chuva. Mas também essa modéstia de saber entender o momento de ouvir, o momento, né, de absorver essa informação e ouvir vocês para conseguir executar. Parabéns por essa resiliência, né, e por ser, de alguma maneira, persistente e saber a hora certa de fazer as coisas. Então, agradeço por nós aqui, obrigado a vocês aí. Imagina, obrigada a vocês por estarem aqui. Seu Ayrton, todo mundo quer saber, eu acho que sobrou essa pergunta de milhões para o senhor aí, literalmente a pergunta de milhões. Qual é o teto? Onde que a gente vai chegar com esse concurso de produtividade? O senhor tem uma aposta? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o Anderson e sua equipe de trabalho, mais os patrocinadores do evento, pela bela organização, pelo evento. E dizer para vocês que a gente tem uma área no Rio Grande do Sul de 5.000 hectares, 6.000 hectares, 5.000 hectares de planta, onde é que a gente planta em torno de 1.500 hectares de milho e 3.500 de soja. Todo ano a gente faz essa rotação. Cada 4 anos, 3 de soja e 1 de milho. Então a gente sempre vai rotacionando as áreas. Mas essa questão de produtividade, onde é que nós vamos chegar, a gente está chegando muito próximo dos americanos, né? Estamos chegando próximo. No soja nós não conseguimos chegar, já superamos os americanos na soja. Então acho que no milho nós estamos bem adiantados no processo, mais talvez do que a gente esperava. Eu vejo tudo isso uma questão de gostar do que você faz.
como o Anderson falou bastante, tem que ter muita persistência, muito trabalho. Isso não é um trabalho de um dia para o outro, são vários anos que você fica se dedicando. Eu sou de uma família, de uma empresa familiar de produção de sementes, de agricultura. Estou na segunda geração, substituindo ao meu pai, meus tios e minha família. E hoje temos uma empresa de cereais, de produção de sementes de trigo e soja no Rio Grande do Sul. É uma empresa de 60 anos e a gente também em atividade paralela, a gente tem uma fazenda de 6.000 hectares, junta toda ela, com 3.100 hectares de irrigação, sendo 49 pivôs, talvez seja a maior área do Rio Grande do Sul irrigada hoje, nesse momento. Fica a lição primeira vez que a gente está participando, né, Flávio, desse evento de Getap aí. Escrevemos uma área, nós somos novos nessa geração, a gente nunca participava assim de competições. Até um pouco tempo atrás, meu pai é que tocava a propriedade, então eu não interferia muito. E eu sempre eu sou agrônomo de formação, mas sou agrônomo de escritório hoje, Anderson, então me formei na Universidade de Passo Fundo, então eu sou mais agrônomo de escritório, porque eu respiro 70% empresa e 30% fazenda. Então eu me divido nessas áreas. E tem o Alisson aqui, meu agrônomo, que faz toda essa parte com 30 e poucos funcionários na propriedade, então toca a propriedade tranquilamente. Hoje, com tecnologias, com as máquinas que a gente tem, isso exige, para você chegar acima de 300 sacos por hectare. Eu quero até parabenizar o Diego, ali de Lapa, no Paraná, que chegar a 300 sacos por hectare em área sequeiro, eu ainda não tinha visto, Anderson. Sinceramente, toda a tecnologia que foi feita, aí tem que ter muita sorte que chova bem, que toda a tecnologia que você fez no solo, ainda contribuiu com a chuva, que você teve sorte nesse período e pegou chuva boa. É muito difícil conseguir essa produtividade. Talvez tu vai tentando que venha mais, talvez você não consiga, talvez você esteja abaixo de 304. A gente sempre torce que faça mais. Mas tudo isso aí tem muitos segredos. Em primeiro lugar, é a gestão. Gestão, para mim, é planejamento e execução. Isso diz tudo. Eu trabalho assim na empresa, me entendo um cara muito organizado, sou um cara objetivo, não perco tempo com coisas que não me interessam, faço minhas coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Eu trabalho muito, sinceramente, sou um cara que trabalha muito, e não me queixo disso, porque eu gosto do que eu faço, amo a agricultura, amo meus negócios. E isso é uma coisa difícil a gente achar na vida, que é o amor e o trabalho que realiza a gente. São duas coisas que todo ser humano procura, que é a felicidade com a família e que fazer o que gosta. Então, isso são coisas difíceis, são poucas coisas, são duas, mas são decisivas na vida de todo mundo. Então, eu quero assim agradecer pela atenção de vocês, por ter participado do evento, pela primeira vez que a gente está no Getap. Vamos estar participando aqui, dizer para vocês que depois o Alisson comenta como é que foi essa questão toda de chegar aos 312, 315 sacos que a gente está procurando. Eu sempre fui um cara, desde o início, quando eu me formei na agronomia, comecei na empresa do meu pai, sempre pensei em altas produtividades. Eu sempre tinha essa mente na cabeça, que quando você via as produtividades de soja e milho nos Estados Unidos, a gente pensava que a gente nunca fosse chegar lá. E hoje, a tecnologia que nós temos, a irrigação que nós temos, a tecnologia que nós temos hoje, nós não perdemos em nada para os Estados Unidos. Ser bem sincero, eu conheço bem os Estados Unidos, já estive várias vezes lá, acompanhando a agricultura deles, e vocês muitos já têm certeza que também têm ido nos Estados Unidos, em vários pontos do país, onde é que tem agricultura, e a gente está chegando muito próximo deles. A soja nós já ultrapassamos em produtividade no Brasil todo, o milho nós estamos chegando próximo, chegando aí 330 sacos de irrigado por hectare. Não sei onde é que está o limite, mas a gente sempre procura mais produtividade, mais ganhos, tanto no milho como na soja, como no trigo. E como foi falado já durante o dia aqui, o segredo tudo é produtividade. Lógico que tem que medir o custo, quanto é que você gasta para produzir 330 sacos, 312 sacos, tudo isso tem um custo. Uma coisa é produtividade, outra coisa é custo e lucratividade. Então, nós temos que ver duas coisas juntas. Quer dizer, a gente no Rio Grande do Sul veio com 4 anos de dificuldades, com seca, com queda de produtividade, e conseguir essas médias, Tiago, de 330 sacos no ano de seca, de muita seca. Então, isso são méritos muito grandes para nós, que somos resilientes, persistentes e que gostamos da nossa atividade. Obrigada, muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho agora com o Alisson, que é o agrônomo. Alisson, vocês começaram essa meta, vocês tinham um teto de sacas por hectare, como é que é o planejamento? É uma dúvida interessante de se colocar à baila, porque a gente quer entender o processo, como começa e quando sai um resultado como esse, terceira colocação num concurso nacional de produtividade, o coração bate forte. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao pessoal que está realizando o evento aí. Vamos supor que não temos hoje teto produtivo que queremos sempre mais.
Então, hoje não tem um número exato. Nós trabalhamos, damos o melhor para tentar atingir o máximo. Pondo assim, temos que ter lucratividade e produtividade. Tem que botar os dois na balança. Não podemos exceder. Nossa, podemos ter uma alta produtividade, mas com alto custo. Tem que equivaler os dois, né? Porque hoje a agricultura é uma empresa também. Ela tem que andar com as próprias pernas, né? Então tem que ter lucratividade. A fazenda é muito bem estruturada. Hoje falamos aqui plantabilidade, né? Questão de semeadoras novas. Temos também, trabalhamos uma taxa variável em toda a fazenda, é 100% com a agricultura de precisão, tanto sementes, adubação, taxa variável que nem o Thiago falou na ureia, é feito. Hoje trabalhamos aí com a semente, aí, juntamente com o Flavinho, aí, são 10 taxas variáveis de semente, 5 no irrigado e 5 sequeiro. Temos diversas composições de solo, fatores luminosidade, então é muito dinâmico, né? A agricultura hoje, o dia a dia tu está aprendendo. E muito vale da questão da gestão, como o Ayrton falou. Hoje tu tem que ter uma estrutura muito bem estruturada no planejamento. Porém, a agricultura muda da noite para o dia, né? Às vezes é intempéries, que nem nós passamos agora 4 estiagens, né? 2 mais severas, 2 últimas aí, que viemos sofrendo. Graças a Deus temos a irrigação aí para poder salvar a produção. Mas é nesse engajamento. Então, é trabalhado muito a questão de rotação de culturas, 3 anos soja, 1 ano milho, trabalhado em 20% a 25% da área, todo verão, milho, e trabalhado culturas de inverno é mais na questão de conservação do solo. Faz aí, falando pós-colheita de milho, entrado com questão de milheto para cobertura, estamos trabalhando agora com questão de subsolar, a descompactação, como nós temos altas lâminas de irrigação, devido aí não ter chuva, então todo momento tu vai fazer uma pulverização, alguma coisa está entrando no solo úmido, então tu acaba compactando o solo. Se nós temos solos argilosos aí, o problema é muito maior, né? Então tem que ser tudo feito um trabalho. Então tanto de questão química, física e biológica, tem que trabalhar todo o consenso, né? Porque se deixar um de lado vai abrir um gargalo na produção. Então, hoje, questão de produtividade, a expectativa é sempre mais, né? Ano que vem, gostaríamos de estar aqui novamente, vamos buscar, mas é sempre trabalhado dentro de um manejo consciente, né? Buscando ter rentabilidade. Alisson, não sei se você vai estar, mas o Flavinho com certeza, porque o Flavinho também atende o seu Ayrton, né? Além do seu Flavinho, é o Rio Grande do Sul, essa dobradinha aí. E aí, Flavinho, ano que vem está aqui de novo, firme e forte. Ano que vem já pode pedir música no Fantástico. Eu acho que já vou deixar meu nome gravado ali, já para ano que vem, sim, tranquilo. Eu acho que você grava um vídeo e deixa. Não, mas quando ano passado nós fomos convidados, né, nós tivemos a oportunidade de convidar alguns produtores de participar, e eu também sou, como todos, assim, busco sempre o máximo possível. Claro, muitas vezes não tira o melhor resultado, mas assim a gente conhece hoje o potencial do nosso material, né, dos nossos materiais, e como é que você busca esse potencial? Então, durante o ano a gente vai nas visitas aos produtores da qual participa dentro da minha região, a gente vai identificando as lavouras com potencial. E aí, quando vem a oportunidade lá para nós escrever os produtores, né, já mais ou menos tem pré-determinado, né, e eu te digo que muitas vezes aquela lista dos top 10, 2 estão aqui, né, mas eu sei que não é fácil, né, atingir essas médias, né, mas a gente, aquela história, começa o ano sempre 0 a 0, vamos buscar o máximo, mas tem muito a crescer ainda, né? A gente sabe que isso que foi falado, hoje as médias estão muito no detalhe, né? Para nós conseguir puxar as médias mais para cima ainda, cada vez vai ficar mais difícil. Nós, em relação ao passado, o seu Valdir Jacob, que ficou em primeiro, ele ganhou com 302, quase 303 sacos, nós estamos subindo quase 10% hoje, né?
E acredito que para nós superar os 330 do Thiago aqui não vai ser tão simples, né? Mas eu acredito que o Thiago vai querer superar as metas, né? A gente nunca fica contente com o último resultado, né? Então, sucesso para todos, e é um evento que tem muito a engrandecer a cultura do milho no Brasil, né? Parabéns, Anderson. O céu é o limite, né? Pelo que o Flavinho deu a entender aí, não existe limite. Eu não sei onde vai chegar essa produtividade. E aí, partindo da fala do Flavinho e que o próprio Ayrton falou agora há pouco, aí eu volto a bola quadrada para vocês, né? De onde vai vir o próximo saco de milho? Da genética, da biologia, da gestão, da agricultura de precisão? Qual que é a bolsa de apostas aqui? Qual que é o bolão aqui de expectativa? De onde vem o próximo saco de milho? É ajuste na agricultura de precisão? É ajuste na nutrição? É ajuste na fisiologia? Qual que é a aposta aqui do time, desse time de primeiro pelotão aqui? Bom, respondendo a minha opinião sobre a tua pergunta, eu acho que hoje a Bayer, dentro do portfólio dela, ela entrega um pacote tecnológico, genético, com potencial muito forte. Eu sempre falo para o produtor, a gente está te entregando um híbrido de milho que tu pode colher 450 sacos. E tudo que você não fizer nele, você vai estar perdendo produtividade. E aí a gente volta a falar que todo o detalhe, todo o cuidado é importante, né? Então, assim, para a cultura do milho, a gente já está aqui com a prova que 330 sacos que a gente não imaginava há pouco tempo atrás, é possível. E daqui para frente, o céu é o limite. A gente vai atrás de altas produtividades e tentar superar o Thiagão aí. Eu diria que o principal incremento ele deve vir da genética. Eu acho que os ganhos incrementais a nível de propriedade rural, eles sempre são passíveis de acontecer. Eu não tenho dúvida que nós cometemos muitos erros nesta área e muitas coisas a gente pode melhorar para o ano que vem, mas eu acho que passos significativos, eles dependem de genética. Se nós olhar na história de todas as variedades mais plantadas no Brasil de cereais, seja soja, milho, trigo, os grandes avanços de produtividade, eles aconteceram sempre com o lançamento de novas variedades. Então, quando o produtor recebe uma genética superior, e aí sim ele consegue fazer a parte dele e construir um bom trabalho, ele atinge um bom teto produtivo. Então, nós precisamos muito da indústria, de empresas como a Bayer, que investem em tecnologia, investem em pesquisa, para poder estar desenvolvendo novos materiais que possibilitem ao produtor fazer um trabalho que atinja novos patamares de produtividade. Eu realmente acho que, para a tecnologia que nós temos hoje, eu não consigo imaginar a gente ir muito além. Eu acho que vai depender de avanços genéticos para nós seguir avançando. Felizmente, esses ganhos genéticos estão acontecendo, né? Ao longo dos últimos anos, inclusive, eles têm sido cada vez mais rápidos, né? O lançamento de novas variedades que entregam tetos produtivos maiores, felizmente, eles têm acontecido mais frequentemente, o que é muito positivo para a agricultura nacional. Seu Ayrton, concorda que é a genética ou se aposta na gestão? Eu concordo plenamente com o Thiago, eu acho que a genética é fundamental. E como essa genética não está nas nossas mãos, que nós somos produtores, nosso conhecimento não chega tanto, né, Cristiano? Então, nós temos que fazer o nosso trabalho. Deixar a pesquisa para as empresas tipo Bayer, que tem hoje tem, pelo menos no sul, tem o melhor milho na mão, que é o 90-25, né, que a gente planta lá. E nós temos que fazer o nosso trabalho no campo. Eu quero só complementar que a gente fala em irrigação, e são 3 irrigantes aqui do Rio Grande do Sul, e eles devem concordar comigo, porque para você ter irrigação, não é só apenas botar o pivô, você tem que ter muita água na irrigação. Não adianta, tem muitos agricultores do Rio Grande do Sul que estão colocando pivô, então estão se antecipando. Depois vão ver se falta água ou não falta água. A primeira coisa, tem que ter água na propriedade. Não adianta nem pensar em pivô. Esse é o primeiro fato. Então, outra coisa importante, a questão da lâmina da água. E quando colocar água, também é um fator muito importante.
Nós temos uma tecnologia, que um agrônomo que nos acompanha lá, de uma outra multinacional, que tem um trabalho complementar ao que o Alisson faz, que ele te dá todas as noites a quantidade de lâminas de água que tem que colocar tanto na soja como no milho. E a gente tem conseguido aumentar nossas produtividades em cima desse trabalho. Não adianta você ficar irrigando a hora que você der vontade de se irrigar. Você tem que irrigar quando a planta está pedindo água. Esse é o correto. Então, isso vale tanto para milho como para soja. Ok? Perfeito, respondido. Cristiano. Bom, eu concordo com os demais, que eu acho que a genética, acho que vai ser acho que esse avanço agora vai ser em cima da genética, porque olhando todos os que participaram do concurso, acho que todos estão com uma sintonia fina hoje já, né? Sim. Acho que a parte da agricultura de precisão está muito boa, tá plantabilidade, né? Então, eu acho que está em cima da genética o próximo passo agora. E para bater esse resultado, Thiago, aí não é fácil, mas vamos lá. Vamos em frente, vamos em frente. Pessoal, abrindo para as perguntas, vamos lá, a gente tem aí 10 minutinhos para perguntas. Quem se habilita, por gentileza? Seu Gil. De premiado para premiado, seu Gil. Só aguardando o microfone. Acho que o seu Gil dispensa apresentações, né? Ele foi um dos ganhadores do sequeiro, do concurso sequeiro. Oi. A pergunta é um pouco técnica, mas eu gostaria de ouvir, porque a gente viu que um caso aqui dos campeões irrigados e no caso também de sequeiro, foi feita a aplicação de cloreto de potássio antes do plantio. Eu gostaria de entender um pouquinho qual é o racional por trás disso, qual é a vantagem, como é que é feita essa aplicação e quanto tempo antes do plantio isso é feito. Quem responde? Eu acho que a questão aí que foi relatada é para nós. A questão da distribuição no KCL, pré-semeadura aí, nós realizamos em torno de 10, 15 dias antes da semeadura. Muito a questão a ver a dinâmica de semeadura, tanto é que hoje toda a adubação fosfatada é colocada na linha de semeadura. Hoje a parte lança somente KCL e ureia. Então, é para ter um ganho maior na plantabilidade com as semeadoras, né? Apesar nós já temos toda a área com agricultura de precisão, é colocado a taxa de reposição e mais o que a planta irá extrair. Então é feita essa dinâmica para tu ter um ganho no dia maior na plantabilidade, porque hoje a plantabilidade é fundamental, 50% da colheita. Hoje a semente tem que ser colocada no solo, não é plantar correndo, é velocidade adequada. Então foi um método que nós conseguimos para aumentar nossa área de semeadura, aproveitando condição, solo, questão umidade, condições do clima. Então a semente tem que ser depositada com cautela para ter uma boa produtividade, para ter uma boa emergência uniforme, não perder vigor, não vai perder produtividade. Juliano. Bom, só complementando ali o que o Alisson falou, então, nós também executamos essa prática, né? Fizemos antes da semeadura, justamente por causa do operacional, e tem uma justificativa também, porque quando a gente pensa em altos tetos produtivos, se você colocar todo o potássio, por exemplo, na linha, ele gera um problema de salinidade. Então, se você colocar ele a lanço por ter uma alta mobilidade no solo, principalmente esse nutriente, então ele não tem esse problema, ele diminui esse problema e também ele já está prontamente disponível ali porque ele é altamente solúvel, né? Então, a partir do momento da emergência ali dessa semente, já está apto a começar a absorver esse nutriente. Perfeito, Juliano. A gente tem respondido, seu Gil. A gente tem mais perguntas? A última perguntinha desse último painel, antes da gente se encaminhar para o encerramento. Vamos lá, Renata. Você, novamente, obrigada pela pergunta. Para quem você dirige? Gostaria de perguntar para todos. Eu vi uma coincidência muito grande no histórico, né, de todos, que está com aveia e trigo, consórcio de aveia e também ervilhaca, e que a maioria é argiloso, de 50% a 60%, não aplicou gesso agrícola. Show, bacana, tem um histórico muito interessante de todos eles.
acredito que tenha também uma conexão para chegar nessa produtividade, fora os outros fatores. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, não precisa falar a média do preço, mas se vocês trabalham com também planejamento de venda desse potencial tão grande que vocês produzem, e é um ponto importante que a gente está vendo dentro desse ano, né? Um ano tão crítico de defasagem de preço, e isso é porque a gente tem muito produto disponível, não só no Brasil como lá fora, mas focando nesse planejamento estratégico de hedge de preço, como que vocês trabalham? Quem começa a pergunta da Renata? Obrigada pela pergunta, Renata. O produtor habitualmente fala que é muito bom em produzir, muito ruim em comercializar, né? Sempre a impressão que fica que mais se erra do que se acerta, né? Mas falando em milho especificamente, a gente tem uma peculiaridade. O Rio Grande do Sul ele colhe na segunda quinzena de janeiro e durante o mês de fevereiro, então é um milho que chega cedo no mercado, e por ele chegar cedo e o Rio Grande do Sul ser um grande consumidor de milho, geralmente o preço na hora da colheita ele está bastante atrativo. Então é muito normal no Rio Grande do Sul o produtor colher e comercializar aquele milho ou antecipadamente ou imediatamente após a colheita, porque historicamente é uma época boa de preço. Esses preços eles habitualmente ficam bons até o mês de maio, e a partir de junho, com a entrada da safrinha, os preços no Rio Grande do Sul tendem a cair. E esse é o histórico. Então, olhando para esse histórico é que nós fazemos a nossa comercialização. Até porque atrás do milho, a gente vem a safra de soja, então ela compete por espaço em armazéns, e em novembro teve a safra de trigo. Então, nós temos um outro desafio, que é armazenar essas 3 safras. Então, no nosso caso, habitualmente a gente tem um pouco de milho comercializado pré-colheita, que é uma espécie de um hedge normal contra custos, e também para dar vazão ao carregamento. E nós, habitualmente, até mês de maio, concluímos a comercialização de milho, porque no segundo semestre, com a pressão da safrinha, dificilmente o Rio Grande do Sul vai ter bons preços de milho, exceto se esperar lá para novembro ou dezembro. Então, nós, da safra passada, a gente habitualmente nessa época tem 90% ou mais do milho comercializado. Seu Ayrton. Muito boa essa pergunta. Lógico que a gente tem que analisar a produtividade com o custo. Nós iniciamos ano passado com essa guerra da Rússia e Ucrânia. Vocês lembram muito bem que os fertilizantes mais que dobraram de preço. Então, a gente saiu com um custo alto de lavoura, produtos herbicidas muito caros. Então, a gente teve o diesel a 6,50 o litro, pelo menos no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve uma implantação muito cara de lavoura. Eu, no meu custo, agora, há poucos dias atrás, falando com a minha contadora lá da parte contábil da fazenda, ela me disse: Ayrton, se você vender a soja... Eu perguntei para ela como é que está a nossa lucratividade com relação aos custos que nós tivemos no ano passado, que agora com essa queda de mercado, que não estava prevista, que essa sobra de produto no Brasil e no mundo todo aí, ela me disse o seguinte: para você empatar com o soja, tu vai ter que vender teu soja pelo menos a R$150, para empatar, porque a gente comprou muito caro. A soja estava a 180 no Rio Grande do Sul há 2 meses atrás, e agora está em 125 a nível do produtor. Então, ele me disse: todo soja que você vender abaixo de R$150, você está tendo prejuízo. 150 para empatar. No milho, da mesma forma. A gente já vem escaldado com 4 secas no Rio Grande do Sul, todos os produtores estão alijados com créditos, com baixas produtividades, e quando teve agora a oportunidade, talvez, de fazer uma colheita boa, com um pouco melhor do que ano passado foi terrível a seca no Rio Grande do Sul. A gente mesmo colheu aí 30, 40 sacos de milho fora da irrigação e 300, 315 dentro da irrigação, na média geral, vamos dizer assim. Então, o milho, para mim, ter uma lucratividade hoje de 25%, eu tenho que vender meu milho a R$90. Imagina, então, a gente está estocado de milho no Rio Grande do Sul, está estocado de soja. Eu não acredito a curto prazo que o mercado possa dar uma invertida. Tem que acontecer algo muito extraordinário no Brasil, no mundo, uma guerra,
ou seja, que lá que pode acontecer uma seca nos Estados Unidos, que está iniciando o plantio americano com milho e soja. Olha, sinceramente, eu não acredito que uma revolução de preço agora, o dólar está estabilizado, está hoje a 4,90, 4,92, não está mais nem a 5, entrando muito dinheiro do exterior para aplicar no Brasil, com essa taxa de 3,75 que nós temos na Selic, taxa de juros muito altas para o nosso mercado. Então, esses preços de commodities vai talvez baixar a inflação interna, com queda de preços de produtos no supermercado, abastecer a cesta básica, mas nós não vamos ter um grande resultado na produtividade. Tivemos excelentes produtividades, mas talvez a lucratividade não seja o que a gente está pensando. Perfeito. Cristiano, quer complementar? Foi falado. Alguém mais tem alguma consideração para a gente finalizar esse painel? Anderson, Gustavo? Esse tema da rentabilidade da produção e, de novo, ao longo de muitos anos acompanhando empresários agrícolas no Sul, no Cerrado, no Mapito, é um ponto que eu sempre chamo muita atenção, é que, de novo, sendo completo 28, quase 29 anos já de mercado, e que, historicamente, e eu venho de uma família de agricultores, nós, agricultores, a gente toma decisão comercial normalmente olhando o retrovisor e não o para-brisa do carro. E se você parar para analisar, o que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? A área vítrea do negócio, né? Então, essa decisão de que a gente viu que muitos agricultores, de novo, de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, de protelar a venda, é que ele ainda tem na memória que lá em 2020 ele tinha travado soja a 90, soja foi a 150. Tinha travado milho a 30, milho foi a 60. Aí em 2020 falou, não, agora eu vou travar. Ele travou soja a 150, soja foi a 200. Ele travou milho a 60, milho foi a 90. Agora eu não travo de jeito nenhum. E agora ele vem o contrapé, né? E aí, como diz o padeiro português, né? Tomar no ire e no vire, né? Então, infelizmente, esse é um comportamento que a gente, com todas as tecnologias de comercialização, de gestão que tem, dentro do lado agronômico, agrícola do negócio, o setor ainda é extremamente eficiente, mas na comercialização e gestão, a gente ainda sempre vê que, possivelmente, as próximas 10 sacas de milho, ela possivelmente não vai vir da genética, não vai vir da nutrição, não vai vir do manejo de cultivos, mas ela vai vir da gestão financeira do negócio. E aí um ponto que, para finalizar, que me chama a atenção, contando uma história, há uns anos atrás a gente estava ajudando um grupo de empresários do Cerrado a montar uma planta de etanol de milho. E depois de 3 dias rodando na Faria Lima, no projeto financeiro lá para levantar o dinheiro junto aos bancos, projeto na época de 100 milhões de dólares, 3 dias com esses agricultores que eu conheço de muita data, aquela conversa típica, se a minha soja, se você pagar 90 na minha soja, eu vendo. Não, 95 eu vendo. Não. Aí no 3º dia eu perguntei para eles, gente, mas vocês estão 3 dias falando se alguém pagar 90, 85, ou sei lá quanto na minha soja, ou no meu milho eu vendo, mas nesses 3 dias eu não escutei nenhum de vocês falar o seguinte, se você me pagar 25% de margem na minha soja, eu vendo, ou 30% de margem no meu milho, eu vendo. Então, eu entendo que, possivelmente, os próximos sacos de milho, de soja, todo mundo que falou, bater os 330 sacos de milho do Thiago vai ser muito difícil. O próximo saco, o ganho marginal, ele é muito suado e sofrido. Porém, quando a gente olha, por exemplo, da gestão de comercialização, o Gil comentou mais cedo na fala dele, nós não podemos ter a leitura de que nós entendemos de tudo. Então, é importante, gradativamente, na medida em que os negócios crescem, na medida em que os negócios se tornam mais complexos, que outros profissionais, que não agrônomo, que não técnico de campo, também façam parte da gestão do negócio. Nós não estamos falando aqui mais de pequena propriedade, na expressão lá do Rio Grande do Sul, não, uma área de colono, não, aqui são uma área de empresários rurais. Independente se planta 100 ou 1000 hectares, nós estamos falando aqui de empresários rurais, e nós não temos mais um sítio. Nós temos uma empresa rural em fazendas que muitas delas faturam mais do que muitas das empresas que existem no Brasil. Então, na minha percepção, quando foi colocada aqui a discussão de onde vai vir o próximo saco de milho, de onde vai vir o próximo real do negócio, ou ponto percentual de margem do negócio, desconfio eu, Suelen, e todos que aqui estão, que esses reais a mais virão da gestão econômica, da gestão financeira,
da gestão técnica, que coroa todo esse trabalho agronômico, técnico, profissional, que todos aqui, tanto no irrigado quanto no sequeiro, fizeram. Olha, geograficamente eu aposto no 051, né, Gustavo? Eu acho que aqui todos os produtores e agrônomos, né, e RTVs gaúchos, acho que você tem que intensificar as ligações para lá mesmo, no próximo ciclo é 051. Eu acho que não conseguimos fugir muito da região sul, isso foi provado mais uma vez, 3 aqui no ranking, no sequeiro também, todos da região sul. E parabenizar mais uma vez, eu acho que o desafio foi lançado, as 330 sacas, e é sempre bom ver produtores e RTVs engajados com o projeto, para que ano que vem a gente busque cada vez tetos produtivos mais elevados, e vocês estarem aqui de novo. Queria pedir mais uma salva de palmas antes que a gente decomponha aí esse último painel. Muito obrigada e parabéns.